É isso aí, pessoal. Bom dia. Vamos fazer uma live um pouco triste, né? Um pouco de luto em relação a esse triste também, mas já previsível desastre que alguns chamam, entre aspas, de Brumadinho. Eu particularmente vou falar aqui nessa live sobre o que estão chamando de desastre de Brumadinho, que na verdade para mim, longe de ser um desastre, longe de ser um desastre. Mas enfim, vamos lá, vamos saudar o pessoal que está entrando. Turma aí de Minas Gerais, meus sentimentos. Eu que sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, mas aceito, criado e fiz toda a minha vida em Minas Gerais. Como um mineiro naturalizado, né? Sou um mineiro naturalizado praticamente. Estou muito triste mesmo com esse episódio que aconteceu em Brumadinho. Acabei de acordar, né? Vocês estão percebendo aí? Professor, você está todo aí, acabou de acordar. Acabei de acordar, fiquei pensando nisso ontem à noite, muito triste, muito ruim. E tenho que fazer os apontamentos técnicos, apontamentos criminais desse episódio de Brumadinho. Vou falar um pouquinho sobre a visão do que aconteceu lá, as possíveis implicações penais para os responsáveis. E claro, né? Isso também pode, como sempre, ser questão de concurso público, com certeza. E deve ser. Aluna do Supremo, Thaís. Ô Carlão de Cuiabá, Vanúzia, pedindo para dar um alô para o Carlão de Cuiabá. Galera entrando, pessoal aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. O senhor está correto, valeu, valeu pessoal. O pessoal está entrando, mineira naturalizada também. Ale Vieira, beleza. Alô para Brasília, Brasília, Distrito Federal. E Leonardo de Divino, Santa Quitéria, Ceará, Linhares, Espírito Santo, Valquíria de Camboriú, Saulo de Brasília, Luciel, não, agora tem muita gente entrando aí. O Luciel também, Ponta Grossa, Bia, Luciel, Manaus, vi rapidamente. Estamos ligados aí no Espírito Santo. A Vivi aí, amiga do Guilherme Canaã. Aí, Vivi. Centro de São Paulo, Barbacena, Rio, Guararapes, São Paulo. E a galera entrando aí pra gente falar um pouquinho dessa live. Maranhão na área. Ah, Maranhão. Achei que eu tinha lido Manaus, Maranhão. A Helena, sempre muito linda. É isso aí, a gente tem que cuidar dos nossos. A Helena treinando saco de pancada lá, treinando comigo para ficar forte, né? Mulheres fortes, empoderadas. Elaine de Santa Catarina, ex-aluna e agora PM. Olha, Amanda, parabéns, que bom. Passando aí no concurso público, obrigado aí pelas recordações. Sheila, e a galera tá aí. Pessoal, então vamos lá, Juiz de Fora, Léo Bernardinho, Juiz de Fora. Então, vamos falar um pouquinho desse episódio. Pessoal, antes de mais nada, fazer uma introdução aqui. Tivemos em Minas Gerais o primeiro Mar de Lamas. Esse Mar de Lama, né, o Mar de Lamas, que foi em Mariana. E ao que parece, naquela época, muitas pessoas, principalmente os que exercem a atividade minerária, nós sabemos que essa atividade é uma atividade imprescindível, é uma atividade que tem que existir, até porque isso movimenta a economia, movimenta a própria ideia de evolução, desenvolvimento, mas aqueles que exercem a atividade minerária, assim como lá em Mariana, nos primeiros episódios, alegam que foi uma fatalidade, que a barragem ela estava sendo bem fiscalizada, que a barragem enfim, estava monitorada, mas aconteceu. E aí, na época, então, em Mariana,
ninguém foi preso, as pessoas foram processadas, as pessoas, enfim, tiveram ações bilionárias, o Ministério Público de Minas Gerais atuou corretamente, atua fazendo a fiscalização, tal. Bom, aí todo mundo ficou triste, pessoas morreram, o meio ambiente foi ali totalmente destruído. Enfim, tivemos essa interpretação, choramos muito, mas pensamos, pode ser uma fatalidade, pode não ter sido, tal, se aceita mais. Porém, agora, de novo, Mar de Lama 2. Aí não. Aí agora nós temos que ter, e eu vou aqui dar os fundamentos, nem sou promotor do caso, não sou promotor lá em Brumadinho, sou promotor de justiça em Jabuticatubas, não tenho nada a ver com a minha atuação, então eu posso externar a minha visão como professor, sou professor também, eu posso falar o que eu quiser, eu tenho a liberdade de pensamento enquanto professor. E é o que eu vou usar agora. Não sou Ministério Público de lá, então também, claro, respeito os colegas que vão ali atuar, respeito o Ministério Público de Minas, a visão que eles tiverem, mas vou passar a minha enquanto professor, profissional, operador do direito e ser humano também. De novo aconteceu essa tragédia anunciada. E aqui eu falo tragédia anunciada porque, ora, se nós assistimos a primeira, sabemos que pessoas morreram, sabemos que foi muito triste e sabemos que existem milhares, são milhares, de barragens nas mesmas condições, nós temos que, ao mínimo, suspender essas atividades, impedir que continuem e fazer uma fiscalização muito precisa. E aí, se acontece novamente esse Mar de Lama 2, eu só posso dizer uma coisa. Aqueles que trabalham na atividade minerária, notadamente a Vale do Rio Doce, que foi a empresa envolvida, devem ser exemplarmente punidos. Professor, mas fatalidade acontece. A primeira vez pode até ser que aconteça, numa situação de culpa, enfim. Mas a segunda vez, da mesma forma, rompimento de barragem. Ora, quantas barragens nós temos no mundo e acontecer 2 vezes no mesmo estado? De coisas assim tão catastróficas, pessoas morrendo, pessoas sendo soterradas, animais, sem contar o meio ambiente de modo geral. E eu me pergunto, ora, a atividade minerária é importante? Muito importante, eu reconheço isso. Porém, quando aconteceu de novo, aqueles que são os diretores, responsáveis, CEO, os que administram, ganham muito. E se ganham muito, com ônus, bônus, ônus. Ora, quer ser executivo, quer ganhar dinheiro, limpo, tranquilo, bato palmas, são pessoas bem preparadas, mas quando vem o ônus, vai colocar isso na conta da fatalidade? Quando vem o ônus, vai colocar isso na conta de tragédia, de desastre, de acontece? Não, agora não. Primeira vez conseguiu. Agora não. Aquele que tem uma atividade muito importante, relevante e muito bem remunerado. Agora tem que ter o ônus. Professor, então você está defendendo que praticaram algum crime do Código Penal? Sim. Tem nome e sobrenome, eu vou fundamentar daqui a pouco. Vou fundamentar no Código Penal. Ao meu ver, tem sim atuação criminal severa, pesada. Ah, professor, mas como um diretor, sei lá, o executivo, o administrador, a gente tem que depois ver quem é quem, porque eu não sei também quem é quem. Tem que ver quem é quem nesse cenário da administração. Eu estou falando a situação fática, hipotética no Código Penal. Ora, uma pessoa que atua agora numa situação de administrador e pela segunda vez acontecer um episódio com a mesma mineradora? Ora, que isso? Que coisa absurda! Nem todo o minério do mundo vale uma vida humana.
Nem todo minério do mundo vale uma vida humana. Imagina, você tem um familiar soterrado trabalhando, você tem uma criança, você tem um cachorro, um animal, enfim, que é morto por causa de ganância de dinheiro. Da primeira vez, a ganância foi, aspas, perdoada. Da segunda vez, não tem como. Da segunda vez, pessoal, isso é muito sério o que aconteceu. Não podemos colocar isso na conta da fatalidade, não podemos colocar isso na conta do caso fortuito e força maior, não podemos colocar na conta aqui dos episódios que acontecem. Não, isso não pode acontecer. Atividades bem remuneradas não podem deixar algo dessa proporção acontecer. Duas vezes? Como assim? Isso é inadmissível. Inadmissível você ter um episódio sendo repetido. Isso é algo que choca o Brasil inteiro de olhos aqui no estado de Minas Gerais, Brumadinho. Governo federal, governo estadual, municípios envolvidos. Isso já foi aqui noticiado em televisões mundo afora. Aí eu que me pergunto, países envolvidos olham e falam assim, já aconteceu isso? Lá no Brasil. Mas onde foi? Foi lá em Minas Gerais. Aí o pessoal de fora, mas lá não foi onde aconteceu aquele negócio lá de Mariana? Também era Minas Gerais? Foi lá mesmo. Vergonha, vergonha e vergonha. Como? Não pode acontecer isso de novo. Duas vezes não. A primeira vez, eu falei isso na postagem anterior, tá no meu feed aí no Instagram, pode até ser a primeira vez uma culpa, a gente fala, será? Deve ter sido uma fatalidade, não sei, estava chovendo muito forte, aconteceu alguma coisa e tal. Agora, a segunda vez, não, agora vamos analisar a fundo o direito penal e entrando já na capitulação penal, o direito penal é a última ratio, só atua em casos extremos, porém, ele atua. O direito penal, ele é subsidiário, o direito penal é fragmentário. Ele só vai atuar quando os demais ramos forem insuficientes. Na primeira feita, você fala assim, bom, aconteceu, vamos usar o direito civil, vamos usar o direito administrativo, vamos usar os demais ramos do direito. E não vamos chamar o direito penal, ok? É a ideia subsidiária fragmentária do direito penal, última ratio, última razão, intervenção mínima, a primeira vez. A segunda vez, o direito penal tem que vir fundo. A segunda vez, o direito penal tem que vir na goela. Tem que falar assim, não pode. É por isso que eu defendo agora, na criminologia, nesse episódio, a ideia de prevenção geral, que é a aplicação exemplar de pena. As pessoas só aprendem quando tiver uma pena eficaz. Colarinho branco só vai aqui ter medo se acontecer algo. Se você pegar um desastre ambiental desse e colocar na culpa de fatalidade, etc., não vai ter nenhum tipo de medo. Quando a primeira pessoa for exemplarmente punida, as pessoas vão falar, não, agora é perigoso isso. Agora isso é complicado. Nos Estados Unidos, que é o direito do common law, que eu admiro muito a forma principiológica, eu sou aqui um defensor da ideia do common law, lá não tem essa de, vamos ver, não. Lá é princípio. Você pode fazer tudo que você quiser. Pode fazer tudo. Lá eles são capitalistas ao extremo, pode desenvolver atividade minerária, pode ganhar dinheiro, pode ser capitalista, é liberalista, pode fazer o que você quiser. Mas, se algum dia você errar, você está ganhando muito dinheiro, você está sendo bem remunerado. Se um dia você errar, o Estado vai vir em cima de você. E vem. E vem mesmo, lá vem. O Brasil, a gente vive essa maravilha. Vive esse cenário de que tudo pode, tudo eu faço. Não tem a prevenção geral, que é a aplicação de pena exemplar. É o que a gente tem que propor agora. E como? O direito penal tem que ser chamado. O socorro ao direito penal deve ser acionado. Não adianta os órgãos públicos ficarem lá, vamos lá, ambiente, vamos lá, civil, vamos lá, direito administrativo. Não vai adiantar. Não adiantou no primeiro, não vai adiantar no segundo. Adiantou o quê? Vamos lá, vamos conversar, vamos fazer isso, não sei o que tal. Isso faz parte do cenário, isso faz parte. Tem que ir lá, tem que conversar, isso faz parte. Tem que punir na área administrativa, civil, ambiental? Tem que punir. Mas isso só não vai adiantar mais não.
Isso só não vai adiantar mais não. Não adiantou lá atrás, vai adiantar agora? Lá atrás adiantou? Ah, direito civil, vamos indenizar, vamos fazer aqui R$ 1 bilhão de indenização, vamos fazer isso. Tem que fazer de novo? Tem que fazer de novo. Tem sim, mas não bastará. Não será suficiente. O direito penal tem que ser chamado. A criminologia explica isso. A prevenção geral deve ser aplicada. Punição exemplar. Lá atrás não deu certo ficar só no âmbito dos demais direitos. Não deu certo. Tanto é que fizeram de novo. É aquela ideia do princípio ambiental do poluidor pagador, né? Não pode. Eu poluo, eu pago? Vai pagar como a vida humana? Vi aqui, morreu uma pessoa aí que estava trabalhando lá no refeitório, que era da área do direito. Morreu aí gente que estava trabalhando aí perto. Pessoas que, enfim, conhecidas minhas, de outros cidadãos aqui, foram mortas. Como é que paga a vida humana? Vamos contabilizar? Contabilizar aqui. Quanto custa? Que isso? Coisa horrível. Coisa péssima contabilizar a vida humana assim. Não vale nada. Não vale nada fazer isso aqui. Tem que ser aqui punido no âmbito penal. Vou mostrar aqui os fundamentos. Tem. Basta querer. Basta querer o fundamento. Qual seria o fundamento, professor, então, para a gente fundamentar a punição? Quando você tem uma atividade perigosa como essa, e a atividade minerária é perigosa, quando você vive numa chamada sociedade de riscos, quando você pega a ideia de Günther Jacobs, o Jacobs, ele diz que nós vivemos numa sociedade de riscos, assim como vários outros, como Hasselmer, Beck, eles dizem que nós temos uma sociedade de riscos. É aceita a atividade minerária? É aceita a ideia de você ter medicamentos, consumidor, enfim, sociedade de riscos. Sim, a gente aceita tudo isso. Mas junto com os riscos, você tem que cumprir as expectativas sociais. E quando você descumpre as expectativas sociais, como diz aqui o Jacobs, o direito penal deve atuar. No caso dele, ele prega inclusive o direito penal do inimigo. Eu acho que aqui seria um cenário muito curto para eu falar de direito penal do inimigo nessa live. Mas enfim, quando se quebram as expectativas sociais, a gente tem que fazer algum tipo de punição. E qual seria a punição quando você, numa sociedade de riscos, situações arriscadas, mas permitidas, o que eu aplico no nosso direito penal brasileiro, no nosso Código Penal? Por quê? Porque as pessoas que atuam em sociedade de riscos, isso é uma sociedade de risco, uma atividade minerária, elas são, atenção para a expressão que vai cair isso na sua prova, hein? Além de explicar para vocês que estão vendo esse episódio gravíssimo, cai na sua prova. Garantidores. Quem é aluno meu sabe disso. Garantidores. Garantidores. O que são os garantidores? São pessoas que, por lei ou por outro meio, têm o dever de impedir o resultado. Que, professor? Impedir o resultado. Professor, onde está isso? Tem capitulação, tá perfeito, né? Ora, atividade minerária, ele é diretor, ele é CEO, ele é alguma coisa lá, ele tem que impedir o resultado? Tem. Numa sociedade de riscos, na visão de Jacobs, Roxen, funcionalismo, tem. E no Código Penal, não precisamos ir muito longe. Olha só, vou ler para vocês aqui onde que está a capitulação penal. Anotem aí, artigo 13, parágrafo 2º, a linha aqui A. Ao B. Olha o que diz. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A omissão, eles omitiram, é penalmente relevante, é o direito penal, quando o omitente, os administradores lá da Vale, deviam e podiam, deviam e podiam agir para evitar o resultado. Eles deviam agir, lógico, já aconteceu a primeira vez,
Eles podiam agir? Ué, a Vale é uma empresa bilionária. Uma barragem dessa? Claro. Ah, mas vai ter que parar a atividade minerária? Ué, o que eu tenho com isso? Você não quer ganhar dinheiro? Você não quer ganhar dinheiro? Para! Ah, mas vai dar prejuízo. O que eu tenho com isso? Você não está exercendo uma atividade minerária que é arriscada? Você está pensando dinheiro na frente de vida humana? Então tem que ser preso mesmo. Está colocando vida humana aqui em segundo plano? Ah, mas parar uma atividade minerária dá muito trabalho. Eu não estou nem aí. Para. Vida humana. Se tivesse um cachorro ali na frente, tinha que parar. Vai matar? Que isso? Devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir, agora vamos ver se eles são aqui garantidores. Incumbe a quem? Tem por lei a obrigação de cuidado, de proteção ou de vigilância. Por lei, a atividade minerária é arriscada. Por lei, temos inúmeros diplomas legais que dizem que essa atividade minerária tem que ser fiscalizada por aqueles que a exercem. Ainda fala aqui também, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público faz inúmeros termos de ajustamento de conduta, por meio de acordos. Aconteceu lá em Mariana, com certeza se obrigaram aqui a não deixar acontecer de novo. A letra B também serve para esse caso. Certamente deve ter tido um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em que eles falaram, olha, você não pode fazer isso de novo, você tem que fiscalizar a atividade minerária, você não pode deixar as barragens serem aqui destruídas. De outra forma, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por meio de um TAC, certamente lá em Mariana assumiram. Letra C. Até a letra C dá. Olha só, para ele ser garantidor, bastava uma só a linha. Então eu coloquei as três do 13, parágrafo 2º. Olha a C. A C é perfeita também. Com seu comportamento anterior, tô lendo o Código Penal, tá? Com seu comportamento anterior, leia-se, Mariana criou o risco da ocorrência do resultado. Mostra que lá atrás eu estava fazendo uma atividade idêntica. Mostra que lá atrás tinha rompido uma barragem mariana. Mostra que lá atrás, enfim, estavam com um comportamento arriscado. E acontece de novo. Garantidores. Professor, e daí? Qual é aqui o efeito prático? Eu que não sou da área do direito, assistindo a sua live aqui, eu queria saber o efeito prático disso, de encaixar no 13, parágrafo 2º, as linhas A, B e C. Sabe qual que é o efeito prático disso? Artigo 121. Homicídio. Homicídio. Sério, professor? Homicídio. Tribunal do júri. Tribunal do júri. Homicídio. Homicídio por omissão. Homicídio por omissão. Essa é a capitulação penal desse episódio horrível que aconteceu. Homicídio por omissão, ou omissivo impróprio, ou homicídio de garantidor. Está aqui na linha ABC, parágrafo 2º, artigo 13 do Código Penal. E aí a gente vai lá para o 121. No 121 a gente pode capitular isso como motivo fútil a depender, motivo torpe, ganância. Ué, ganância é motivo torpe. Ganância é motivo torpe. Por que vai ser homicídio torpe, professor? E dolo? Porque eles assumiram o risco. Dolo eventual. Sabe o que é dolo eventual, para quem não é da área do direito? Muita gente confunde culpa e dolo. Culpa é quando o agente atua com imprudência, negligência e imperícia. Dolo é quando o agente, atenção, dolo é quando o agente ou quer o resultado ou assume o risco da ocorrência. Ali, ao meu ver, nesse episódio, dolo eventual. Dolo eventual, homicídio doloso,
garantidor e podemos colocar isso no dolo do motivo torpe. Sério, professor? Ao meu ver, não tem nenhum tipo de resistência. É dinheiro no meio, é ganância. Eu ficaria aqui com essa ideia de motivo. Claro, a gente tem que deixar depois o caso concreto, vai ter uma investigação para ver se tem outras qualificadoras. Mas, no mínimo, homicídio do Código Penal. É tribunal do júri isso daí. Professor, mas aí como é que eu vou imputar esse crime aos garantidores que você está falando aí, ou eventuais diretores? Tem que ver quem que é o responsável também pela área, né? Ou colocar aqui o presidente, enfim, tem que ver essa capitulação penal, tem que ver o nexo de causalidade, quem assinou, tem que ver quem colocou a assinatura lá. Ah, meu Deus do céu, mas eu coloquei sem ler, assinei lá sem ler. Ora, não é executivo bem pago? Então tem que ler. Tem que ler. Aí vou responder, vai, ué. O que eu posso fazer? Junto com o bônus, vem um ônus. Ou só quer o melhor dos dois mundos? Quando acontece um episódio desse, não quer o direito penal? Ora, homicídio, dolo eventual, ao meu ver, assumir o risco. Com o episódio anterior, assumiram o risco desse resultado. Ao meu ver, um resultado, um assassinato isso daí. Isso aqui é um assassinato. Porque é dolo eventual, porque é garantidor, porque está no artigo 13, parágrafo 2º. É um crime de homicídio por omissão. Devem ser exemplarmente punidos. Tem que ser julgado no tribunal do júri. Tem que sentar no banco dos réus, lá da cidade de Brumadinho, e os 7 jurados analisarem isso aqui. É o povo julgando agora. Tem que ser o povo julgar isso aqui. O povo tem que ver isso aqui e falar assim, eu vou julgar. Professor, mas aí que você acha que vai ter possibilidade de absolvição, condenação? O povo é quem vai dizer. Não é o povo que elege? Não é o povo que coloca as pessoas lá para serem aqui presidentes, senadores, vereadores, deputado, governador, prefeito? Então é o povo que tem que julgar isso aqui, uma coisa catastrófica. Nos Estados Unidos, eles julgam tudo. O Tribunal do Júri nos Estados Unidos é para tudo. Aqui também. Ah, eu tô com medo de sentar no Tribunal do Júri. Com o bônus, vem o ônus também numa situação grave como essa. Então, a minha visão, enquanto operador do direito, como professor que sou aqui, não sou promotor de justiça do caso, não vou atuar nesse caso, enfim, a minha comarca é outra, mas enquanto profissional não posso me furtar de algo como esse episódio. Muitas pessoas estão comentando aí o que é, será que é outra fatalidade? Eu quero ver a declaração oficial, não vi ainda, da Vale do Rio Doce, para ver o que eles vão falar. Mar de Lama 2, fatalidade 2, homicídio. Agora está na hora de analisarmos quem são os responsáveis, quem assinou, quem determinou que se continuasse funcionando, quem foi aqui responsável em analisar e fiscalizar e dizer que estava tudo certo. Não adianta agora a gente ficar simplesmente, vamos sobrevoar a área, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Também deve ser feito, é louvável, claro que deve, o governador tem que ir, enfim, o presidente está lá também, tem que fazer isso. Mas agora é hora de direito penal. Agora é hora de punição exemplar. A criminologia fala na prevenção geral, nas prevenções de modo geral, que nós não podemos deixar episódios assim perdurarem, porque enquanto esse tipo de episódio não for exemplarmente punido, nós vamos ter inúmeras barragens. Olha só o temor das pessoas que estão vivendo próximo dessas barragens. Olha o temor dessas pessoas que vivem aí, Nova Lima, moram aqui em Nova Lima, falam que tem uma barragem aqui também, que está aqui, enfim, com risco, em outras várias atividades minerais no estado de Minas Gerais. Olha o tanto de pessoa que deve estar com medo agora. Rompeu Mariana, rompeu Brumadinho, e aí? Daqui a pouco rompe de novo? Se punir exemplarmente, se tiver algo pesado, se bobear, eles param essas barragens todas. Falam assim, não, vamos parar. A pessoa, você não entende, vai gastar muito dinheiro. Gente, quando você fala em dinheiro e vida humana na mesma frase não cabe. Não tem como. Dinheiro e vida humana na mesma frase, você não pode colocar isso. Não pode. Ou qualquer vida, né? Vida. Você não pode colocar o dinheiro, o gasto, o prejuízo, o custo e a vida humana. Não coloca isso na mesma frase.
Isso se chama ganância. E ganância é punida agora como homicídio doloso, dolo eventual, garantidores. Omissão aqui imprópria. Artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. A está perfeita. Enfim, a sempre foi um caso clássico. Por lei tem a obrigação de impedir o resultado, que é o caso de novas atividades como essas que aconteceram. Então, pessoal, aqui minha indignação. A gente às vezes fica um pouco emotivo com um episódio como esse, mas tem que ter emoção nisso. Agora tem que ter emoção. Porque a gente no primeiro, vai, razão, tal, vamos equilibrar, vamos fazer aqui uma composição, vamos ver, poxa, muito ruim isso que aconteceu, a Vale é uma empresa muito boa, muito grande, é uma empresa que nunca teve um episódio como esse. Agora, de novo? Aí não, aí você fala assim, não, mas esse pessoal tá fazendo gente de bobo. Aí tá fazendo gente de bobo, colocando vida humana e dinheiro na mesma frase. Por isso que eu falo, enquanto não tivermos uma punição exemplar, enquanto não tivermos algum tipo de pensamento que faça a aplicação do direito penal, não vamos ter nada. E olha que eu sou garantista, hein? E muita gente me conhece aí, minha aplicação do dia a dia, minhas aulas. Eu sou um garantista. Eu sou um defensor ferrenho dos princípios constitucionais. Eu sou um defensor ferrenho de direitos e garantias fundamentais, presunção de inocência, tudo. Não estou falando de A, B ou C, não citei nenhum nome aqui nessa live inteira, não falei nome de ninguém. Mas agora eu estou aplicando também o garantismo para darmos toda a possibilidade de defesa para eles. Mas também agora é o direito penal. A regra do jogo agora é o processo penal. A regra do jogo agora é o Código Penal. Terão direito aqui a tudo? Terão garantias fundamentais, tudo. Mas a regra do jogo agora é o direito penal, é o artigo 13, parágrafo 2º, é o homicídio doloso, no mínimo um dolo eventual, assumir o risco desse resultado. Tribunal do júri, julgamento popular, está previsto em lei, tem que ter punição exemplar nisso daí. Então, sempre fui e serei um defensor do garantismo penal. Mas aqui nós temos que socorrer do direito penal. Não é bom. Infelizmente não é bom. Infelizmente, usar o direito penal como panaceia de todos os males não é bom. Mas lá atrás não usamos. Deixamos os demais ramos, o caráter fragmentário subsidiário do direito penal. Mas hoje teremos que socorrer-nos do direito penal. A ira punitiva estatal, o Código Penal, deve ser aplicado agora numa situação catastrófica como essa, pela segunda vez. Tranquilo, pessoal? Então, a visão minha é de um homicídio doloso, eventual, assumir o risco na situação dos garantidores. Eles são garantidores, os administradores lá, depois tem que ver quem é quem, igual eu falei, quem assinou, quem deu ordem, enfim, do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, combinado com o artigo 121. Então nós temos um dolo, nós temos um homicídio, nós temos um tribunal do júri, nós temos uma pena que varia de 6 a 20 anos no simples e de 12 a 30 no qualificado e 6 a 20 no simples. Omissão imprópria, artigo 13, parágrafo 2º. Ok? Poderia aqui ficar falando bastante coisa nessa live, mas eu acho que isso foi suficiente para fazer uma análise técnica jurídica do que aconteceu. Também aqui deixar as minhas preces, as minhas orações para aqueles que estão envolvidos nesse grave e catastrófico episódio, que as pessoas aí orem, oração, energia, muito bom isso aqui. A gente tem que pedir pelo outro, pedir para que sejam protegidos, as pessoas que ainda não foram encontradas, que Deus as protejam, que elas tenham lá, que elas estejam em algum lugar vivas, que Deus consiga aqui, com a sua força que é muito maior, fazer com que os bombeiros, parabenizar os homens aí que estão socorrendo, os bombeiros, encontrem elas com vida. Aqueles que já se foram, minhas condolências para a família, meus sentimentos para a família. Isso é muito triste. Nem todo o minério de ferro do mundo vale uma vida humana. As pessoas que já foram embora, eu aqui peço oração para elas,
que tenham aqui a família. É difícil um episódio como esse ter um parente, um filho, um animal, quem quer que seja, perdidos aí por uma atividade minerária. Isso daí a gente vê, não é tsunami, não é maremoto, não é furacão, não é tornado, não é nada disso. É as mãos do homem fazendo um negócio desse. É a omissão do homem. Brasil é um país que a gente não tem tornado, não tem furacão, não tem maremoto, não tem tsunami. Mas o povo que está aqui, infelizmente, tem pessoas que são extremamente aqui omissas, gananciosas e que permitiram um episódio como esse. Outros países, Japão, Estados Unidos, acontece catástrofe lá, a gente vê que é coisa natural. Isso não é natural. Atividade minerária é atividade humana. Então isso é um episódio humano. Esse é um episódio aqui de um ser humano matando outro ser humano. Infelizmente aconteceu isso. Então eu peço aí que vocês orem, aqueles que têm fé, peçam proteção para as famílias, peçam proteção para aqueles que não foram ainda encontrados, enfim, para aqueles que se foram, meus sentimentos mesmo de coração para a família. Imagina o luto, a dor, né? Aquela sensação de fragilidade diante de um episódio como esse. Pessoa que nunca mais vai aparecer na família. Imagina uma criança, um filho, uma pessoa qualquer, um ser humano que sumiu, foi embora. Então, vamos aqui orar, sentimentos de condolências, prece para essas pessoas. Um episódio triste, mas que não podemos esquecer. Aqui agora o direito penal ele deve ser aplicado de forma exemplar, para que isso não aconteça novamente. Ok, pessoal? Então é isso, um grande abraço para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Enfim, essa é a minha visão. Quem quiser depois dar uma olhada, dar uma estudada aí no direito penal, dá uma checada nos artigos que eu falei, artigo 13, parágrafo 2º e o artigo 121 do Código Penal, que é a capitulação, ao meu ver, do direito penal. Eu não entrei nas demais capitulações de direito ambiental, administrativo e civil, porque esses aí já foram capitulados lá atrás e não deram certo. Não deu certo. Lá atrás fizeram isso, lá atrás capitularam com os demais ramos do direito, o direito penal ficou de fora, pelo menos exemplarmente eu não vi nada disso, e aí agora nós temos que chamar a ideia do direito penal. Tranquilo? Então um grande abraço para vocês, um beijo, um ótimo final de semana e meus sentimentos para essas famílias aí que estão envolvidas nesse triste episódio. É isso aí, pessoal.